Olá, meus irmãos, Pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. Hoje no nosso segundo episódio, na nossa série de estudos, uma breve história do povo de Deus. Nesse segundo episódio, passaremos pelos eventos do Egito e também do deserto até a chegada na Terra Prometida. Vimos no episódio passado a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E hoje começamos falando de José, filho de Jacó com Raquel. José era querido de seu pai. Era um jovem de visões. Era um jovem que sonhava. Isso fazia com que os seus outros 11 irmãos se sentissem enciumados dele, razão pela qual prenderam José em um poço e o venderam como escravo para a terra do Egito. José, então, lá no Egito, distante do seu povo, distante da sua família, distante do seu Deus, viveu como escravo. Primeiro na casa de Potifar, depois preso em cadeias, até que, por uma razão misteriosa de Deus, Deus o coloca como maioral na terra do Egito. Mas até que isso acontecesse, muita coisa se passou na vida de José. Muitas coisas que justificariam que aquele jovem lamentasse a sua própria sorte, que praguejasse contra Deus. Afinal de contas, aquilo que havia sonhado, como poderia se concretizar estando ele preso e escravizado? Porém, o coração de José ia em sentido oposto, na outra direção, na direção da esperança, na direção da fé, na direção que vai aquele que crê nas promessas de Deus. José, ainda que tudo desse errado na sua vida, permaneceu fiel. Permaneceu fiel no poço. Permaneceu fiel na casa de Potifar. Permaneceu fiel quando preso em cadeias. E Deus o exaltou. A fidelidade de José mostra a mim e a você que a chave da nossa vitória está na fidelidade com a qual seguimos e acreditamos nas promessas de Deus. Indo José para o Egito e se tornando maioral, toda a sua família vai com ele, por causa da fome que assolou o mundo. E ali então, este povo cresce, e passados 400 anos, passa a trazer preocupações políticas para o faraó da época, razão pela qual ele passa a perseguir, a escravizar e também lançar mão de leis que prejudicavam e que visavam exterminar o povo israelita. É nesse contexto que entra na história Moisés, uma criança que nasce de mãe israelita e que de forma miraculosa vai parar nas mãos da princesa, irmã do faraó. E ali ele é criado com tudo o que de melhor poderia um jovem, uma criança ter naquela época. Foi instruído no palácio e passou então a ter conhecimento de toda a ciência do mundo. Mas a experiência do palácio, a sabedoria que esse mundo traz, a ciência, ela não é completa. Ela não traz uma visão de mundo capaz de fazer com que o ser humano possa ser alguém usado por Deus. A ciência tem a sua importância. Os primeiros 40 anos de Moisés no palácio e a instrução que ali ele teve foram também fundamentais
para que ele pudesse depois ser um grande líder de uma nação, de um povo que se chamaria pelo nome de Deus. Mas foi preciso que ele vivesse outros 40 anos, completamente diferente, no deserto, como pastor de ovelhas, aprendendo a dureza do trabalho, aprendendo a lidar com a escassez que o deserto trazia, aprendendo a viver de maneira em que era necessário viver o dia a dia, assim como Jesus diz, cada dia tem o seu próprio mal. Moisés no deserto, nesses 40 anos, aprendeu que é preciso viver o cada dia. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, para se encontrar com Deus na sarça ardente e ali ter a sua vida completada, ter a sua visão de mundo agora fundamentada não apenas na ciência que aprendeu no palácio, mas agora na fé que vivenciava, fruto da experiência pessoal com Deus. Ele vai então cumprir com sua missão. Percebam? A missão é dada àquele que tem uma visão holística do mundo, em que não descarta o conhecimento desse mundo, mas também vai ao encontro do conhecimento que vem do céu. Moisés vai e, junto com o seu irmão, rivaliza com o faraó. E depois de 10 pragas, ele consegue então a libertação do povo do Egito. Fatos a serem destacados: a dureza do coração de Faraó, que não permitia que aquele povo pudesse viver da forma como a sua cultura e a sua religião prescreviam. Há de se destacar também neste momento a instituição da Páscoa, quando por ocasião da 10ª praga. Ali, os símbolos do sangue aspergido sobre os umbrais das portas, o símbolo do Cordeiro, remetem a Jesus Cristo, que faz com que a Páscoa judaica seja transformada na Santa Ceia cristã, na Eucaristia cristã, onde o sangue se faz presente, onde o Cordeiro também se faz simbolicamente presente, onde há pão, já que na Páscoa judaica, lá no Egito, também havia o pão sem fermento. O pão da vida, que é Jesus, simbolizado na ceia, na última ceia que Jesus tem com os seus amigos e discípulos. Eles atravessam o Mar Vermelho. São libertados do Egito por Deus, pela mão de Moisés, que passa a conduzi-los pelo deserto. É neste momento que Deus, ao ver aquela grande nação peregrina, dá a Moisés leis que organizariam civil, religiosa e moralmente aquele povo. Essas leis, então, dadas por Deus, pelas mãos de Moisés, faz com que aquele povo possa ser identificado com ele, identificado com o próprio Deus. Quando passamos pelos capítulos finais de Êxodo, Levíticos e Números, podemos ver que a história ela é intermediada pelo envio de leis que organizariam a vida daquele povo. Esta é a importância que as leis guardam ainda hoje nos nossos dias, tanto as religiosas, as bíblicas, quanto também as leis que nos regem civil e politicamente. Mas o povo foi rebelde no deserto.
Eles não compreendiam que o sustento viria das mãos do Deus que os protegia do calor do dia, que tornava as noites aquecidas do deserto, que dava pão, que dava carne, que dava água. Esse Deus que cuidava deles, ainda assim, esse povo rebelde lamentava, lastimava contra Deus, questionava a liderança de Moisés. E foi necessário então que esse povo, que havia recebido a promessa de retornar à sua terra, a terra prometida a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, esse povo peregrina por 40 anos. E ali no deserto, passam por várias experiências. Deus purifica o seu povo para fazer com que apenas aqueles que eram dignos entrassem na terra prometida. É uma história belíssima em que nos fica registrado o amor e o cuidado de Deus, que liberta e cuida do seu povo. O livro de Deuteronômio é um livro que traz, em um segundo momento, as memórias dos acontecimentos, bem como traz a vida daqueles que estavam próximos de adentrarem na Terra Prometida, a lembrança das leis. Quero terminar esta breve meditação, esse estudo com vocês, lendo o texto que está em Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 11 a 16. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir a proclamar a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vós, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomarem posse. Meu querido irmão, minha querida irmã, essas palavras ditas ao povo no deserto são as mesmas que continuam sendo ditas a mim e a você, para que nos tempos difíceis e nos dias maus em que estamos vivendo, possamos buscar, viver e ter uma visão de mundo holística, completa, onde o que aprendemos neste mundo se soma à visão que vem do céu, e firmados na palavra de Deus, possamos receber deste Deus que cuida, deste Deus que liberta, a bênção sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. No próximo episódio, entraremos com o povo de Deus na terra prometida pelas mãos de Josué. História belíssima, não perca, participe da nossa série de estudos. Fiquem com Deus.